em cima da casa, né? Aí, mas para quê? Para receber um santo homem. Tá bom, daí de repente ele chega lá, olha assim em cima da casa. Cara, tem uma casa em cima da minha casa. Quem construiu isso? Pode imaginar a situação? Mas enfim, o profeta Eliseu então diz para ela: daqui a um ano você vai ter um filho. E assim ocorreu. Eu vou adiantar um pouquinho mais para frente, né? A mulher então se engravidou e um ano depois teve um menino. E agora, a partir do versículo 18, 2 Reis, capítulo 4, versículo 18. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com o seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente, ele disse a seu pai: ai, minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos: leva-o para a sua mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia, e então morreu. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e disse: manda-me um dos seus servos com uma jumenta. Preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem é sábado. Ela respondeu: não faz mal. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo: pegue as rédeas e vamos. Não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus, no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: veja a sunamita, corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você e com o seu marido? E com o menino? Ela respondeu: vai tudo bem. Só até aqui, por enquanto. Então, aquela mulher ganhou o nenê, esse nenê cresceu, ficou um garotinho, a ponto de um dia deixar aquele lugar dele, dentro de casa, e ir ter com seu pai na lavoura, ou no pasto, entre os servos. Ele foi procurar o pai. Uma das coisas que mais me agrada é ver uma criança chegando e abraçar o pai. Você já viu? Tem um videozinho que vez ou outra me aparece, né? Que é uma menina e o pai, provavelmente um artista, né? Cabelo comprido, tatuagem, coisa e tal, abre a porta e entra. Aquela menininha de olhos azuis, loirinha, sabe? Ela corre, Ted, abraçar o pai. E abraça o pai de um jeito, e ela então, quando abraça e mostra o rostinho dela, tem lágrimas nos olhos. É o meu pai. Expressão mais bonita. Normalmente, eu creio que todos vocês aqui tiveram papai e lembram de algumas coisas a respeito disso. Eu lembro dos meus filhos, então aqui, eu como pai. Algumas coisas engraçadas até, né? Assim que eu fico assim, poxa, né, tá bom. Um dia eu estou com ele no ombro, né? E o menino cai de lá. Quando eu seguro, né? Não caiu assim, eu segurei. Mas quando ele ficou em pé, ele olhou assim para mim muito sério e disse assim: você me derrubou do seu cavalo. Pois é, né? Do meu cavalo, desculpa, não do seu. O meu cavalo, quer dizer, o expedito aqui era o... Né? Tem umas coisas cômicas, eu tenho outras para dizer, mas não vou contar nada aqui, senão já viu. Mas tá bom. Aí, então, ele vai para lá. E, ai, pai, minha cabeça. O que o pai faz? Está tudo bem com as crianças? Ontem, na reunião de homens, foi lembrado algumas coisas que os homens hoje não estão sendo homens.
deixaram de ser homens. E nós somos impactados isso com o dia a dia. Eu aqui, para me expressar sobre algumas coisas, tenho que lembrar que vai para vídeo, vai para a internet, não posso falar. Não é assim? Tá? E todo mundo que vê o vídeo sabe do que eu estou falando. Porque parece que os rapazes deixaram de ser homens. Desculpa, eu estou com... Você tem labirintite? Você não ouve direito? Às vezes eu vejo assim que parece que tem jovens que têm labirintite. E isso atrapalha o caminhar, o andar. É um processo que a gente deixa, de repente, cair, cambalear de um lado para o outro, sem saber o que faz. Então, me dá a impressão que, às vezes, há labirintite em alguns jovens. E talvez labirintite também em alguns pais. Veja só, quando não vai bem para o menino, quando o pai não se interessa pelo seu menino, quando o menino reclama, o que ele faz? Chama um servo, não é ele que toma pela mão, não toma pelo colo, não corre com o pai, chama um servo e manda o servo, vai, leva esse menino para quem? Para a sua mãe. Né? Então, você nota aí que ele deixa aos cuidados do servo e depois da mãe, se vira. Né? É interessante quando nós olhamos para o livro de Provérbios, capítulo 1 até o capítulo 6, 12 vezes Salomão menciona a respeito de seu pai, as lembranças de seu pai. E lá no capítulo 4, versículos 3 e 4, ele lembra e compartilha dos ensinos do seu pai. Agora ele coloca aquilo como conselho para o povo, para mim, para você. Ele diz assim: ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Mais tarde você vai lembrar da promessa que deveríamos fazer isso. É mandamento de Deus. Né? Capítulo 6, versículo 20, ele diz assim, lembrando do ensino novamente do pai: meu filho, guarde o mandamento de seu pai e sua mãe, e de seu pai, e não deixes a instrução de sua mãe. Não se perca nesse assunto. E nossas crianças precisam aprender quanto antes isso, a observar esses ensinos. Agora, nós pais somos responsáveis por isso. Não é de outro, né, o responsável. Salmo 127, versículo 3, diz assim: os filhos são herança do Senhor, e Deus confia essas crianças, esses nossos filhos, a quem? A nós, homens. É interessante isso, né? Observarmos, né? Então, esta ideia de passar para os outros é muito boa, entre aspas, mas não é tão boa assim. Deixar isso para terceiros não é tão bom. Paulo, em Efésios capítulo 1, ele vai dizer assim para os pais, né? Para criar na administração do Senhor. Ali, a palavra pais quer dizer pai e mãe. Né? Crie os seus filhos, né, na base da palavra de Deus. Com essa base. Crie os seus filhos assim. Mas também, lá no capítulo 6, versículo 4, tem uma outra palavra. O texto diz lá: e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas cria-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Criar na disciplina e admoestação do Senhor. E ali a palavra é uma outra palavra. Ela não diz pais, pai e mãe. A outra palavra diz assim, é páteras, né? Que quer dizer pai. Então o texto deveria ser compreendido como
E vós, homens, pais, cria-os, né? Desse modo. Então, somos nós os responsáveis. E devemos fazer isso o quanto antes e caminhar com eles o quanto antes. Então, não vai bem com o menino quando o pai fica ausente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, quando o menino é confiado à mão de outros. Nós damos aula lá na creche, né? Gente, tem crianças que vêm o pai ou a mãe, ou às vezes nem o pai nem a mãe, às vezes o vô, a avó, a tio, a tia, como eu já falei aqui, já mencionei em uma outra ocasião, às vezes nem é estes, às vezes não é ninguém da família, mas está ao cuidado de alguém. Essa pessoa vai, deixa a criança lá, a criança passa o dia inteiro naquela creche. Ainda bem que não é de lar. Ainda bem. Porque em outros lugares ela ficaria na mão de quem? Ou fica na mão de quem? Porque não existe só essa creche. Não é? Fica na mão de quem? Fica aos cuidados de quem? Quem é que está tratando? Quem é que está cuidando? Então, isso é um problema muito sério. Então, assim, nós olhamos para esse texto e vemos assim essa dificuldade. Deixa para outros. Eu sei que para nós aqui é um prazer recebermos todas as crianças na escola bíblica dominical. As mulheres aqui, por favor, continuem fazendo isto, porque muitas vezes falta o homem, né? Ontem vimos isso, falta o homem ser líder em sua própria casa. Então, deixando isso, né, imagina que ele não é líder na sua casa, provavelmente ele não ensina nada sobre a palavra de Deus, não vive nada a respeito de Deus. Então, desse modo, ele se desliga. Então, muito obrigado pelas mães que continuem fazendo isso, na medida do possível, ensinando para as suas crianças a área espiritual. Mas cabe ao homem fazer isso. Cabe a você, homem, fazer isso. Não deixar para terceiros. Eu vou só me expressar aqui um pouquinho com relação à mídia. Veja só, Dr. Bronfenbrenner, difícil esse nome para um português expedito, né? Muito bem. Ele observou que, isso é lá na década de 80, olha só, que filhos bem pequenos são apreciados por seus pais, são olhados por seus pais, cuidados pelos seus pais, 37 segundos por dia. Isso no tempo da TV. Isso é nos Estados Unidos, tá? Deu para imaginar? Agora imagina quanto tempo que o pai passa olhando para o seu filho, interagindo com o seu filho nos nossos dias. Alguns vêm de manhã e à noite, quando chegam, a criança já está dormindo. Então, não deu tempo, né? E olha, passado algum tempo, então, pensando nas crianças dos nossos dias, né? Quanto tempo uma criança, o pai vê uma criança, interage com a criança hoje, quando nós temos o celular nas mãos dela? Dele também. Você já imaginou? Eu fico assim, assustado com isso, né? Crianças, às vezes, passam mais de 50 horas por semana olhando a internet. Você já imaginou? É difícil. Ontem teve uma reportagem a respeito disso, e eu não peguei ela toda, mas deveria pegar, deveria ter um tempinho e procurar aquela reportagem. Você olha aquilo, é difícil de acreditar. Agora, quando é que a criança vai bem? Eu nem vou mencionar mais coisas aqui, mas não dá para deixar na mão de terceiros. Quando não vai bem, quando não tem pai e quando a criança está nas mãos de terceiros. Agora, quando vai bem? Quando está tudo bem com o menino? Em primeiro lugar, quando a mãe é fiel a Deus. Impressionante isso, né?
porque é a mulher aqui. É a mulher que fez tudo que deveria ter sido feito. Ela ficou com o menino até o meio-dia, não sei quanto tempo, talvez 1 hora, 2 horas, ela deve ter ficado com aquele menino no colo. Quanta hora de oração ela deve ter feito? Com quem ela falou, com quem ela conversou, o que ela ministrou, o que ela deu de remédio para aquele menino ficar curado? Eu não sei, não é? Não diz a respeito disso, né? Mas a mulher, ela tinha umas qualidades muito interessantes, e o que mais me chama a atenção aqui, ela era uma mulher observadora, sábia. Ela conhecia o profeta Eliseu e conhecia também o Geazi, o servo de Eliseu. E ela, observando isso, ela reparou, opa, quando Geazi chega e pede para ela, fala para ela, está tudo bem? O que ela responde? Estava tudo bem? Por que ela não menciona isso? Não está tudo bem. Né? Vem lá socorrer meu filho. Não está tudo bem. Então, ela era fiel a Deus e ela queria conversar com quem? Com um profeta. Com quem conversava com Deus, com quem sabia que ia ter a resposta correta, né? O menino precisava ser curado, né? Dá-se uma resposta para aquele menino. É isso que ela esperava, né? Então, ela foi fiel nesse sentido. E aí, se você quiser saber um pouquinho mais sobre Geazi, depois em casa você pode ler 2 Reis, capítulo 5, versículos 19 a 27, daí você vai ver quem era aquela pessoa que ela já havia observado antes do acontecimento de 2 Reis, capítulo 5. Então, ela gastou tempo. Quando o menino não tinha mais vida, ela foi direto para ele, sebo nas canelas daquela mula, não é? Sabe, foi lá direto, eu não sei quantos quilômetros, mas olha, a distância não interessa, vai direto até ele, procura, né? E ela foi, então, até aquela pessoa que precisava ter ido mesmo. E também quando um homem de Deus disposto a servir e trabalhar com o menino e com a criança. E aqui eu quero, então, novamente me adiantar um pouco, por conta, né, do horário, mas olha só, quando Eliseu olha, vê a mulher, ele pergunta se está tudo bem, sabe que não está tudo bem, a mulher leva o menino, melhor, ele vai até o menino, não leva, ele vai até o menino, vai até a casa daquela mulher, né, e chegando lá, então ele vai ver o que vai acontecer, o que vai ocorrer com o menino, né? Então foram até lá, e agora eu quero ler com vocês, a partir do versículo 32. 2 Reis, capítulo 4, versículo 32. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou. O que ele fez? Foi orar. Então, homens, se você não sabe o que fazer, limpe aí o ouvido, ore, começa a orar. Esse servo de Deus, então, o que ele ia fazer? Qual medicamento? Ele não era doutor. Qual medicamento? Do que esse menino sofreu? Não sei. A primeira coisa, então, que ele fez foi orar pelo menino, né? Então, isso nos ensina que devemos fazer isso. Mesmo que você não tenha uma atividade com criança, eu peço a você, homem, ore pelas crianças. Mesmo que você não seja casado, não tenha filhos, né? Ore pelas crianças. A primeira oração mencionada na Bíblia é a favor de uma criança. Isso está lá em Gênesis 3, falando de Sete. Sete teve um filho chamado Enós, né? E então ele passou a orar, ou invocar o nome do Senhor.
Então, era a respeito disso. Você já imaginou a importância que tem a criança? Quando eu vejo as crianças aqui na frente, gente, que beleza isso, né? Então, ore, interceda pelas crianças, pela salvação das crianças, pelo desenvolvimento das nossas crianças, né? Também, em segundo lugar, olha só o que ele fez. Aí o versículo continua, né? Versículo 34. Subiu à cama e deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu sobre ele o corpo do menino, aqueceu. Então, o que ele fez? Ele orou e agora ele não sabia o que fazer. O Deus o instruiu. Olha, o que você tem que fazer? A primeira coisa, subiu à cama do menino. Ele vai lá e deita-se, né? Deitou-se sobre o menino. Gente, que coisa é essa? Como assim? Ele está por inteiro sobre aquela criança. Por inteiro sobre aquela criança. Mas isso quer dizer o quê? O que ele estava fazendo ali? Olha, Senhor, eu posso imaginar essa situação. Senhor, eu clamei para o Senhor que desse um filho àquela mulher. Por favor. É preferível que eu morra e essa criança viva. Sabe, é algo desse tipo assim, que eu deixe, sabe, de viver, porque eu quero ver essa mulher engrandecer o teu nome. Alguma coisa desse gênero. Talvez um aquecimento, né? Provavelmente, vou aquecer essa criança, porque ela está gelada. Quantas horas já havia passado? A gente imagina, lendo aqui, é tudo muito rápido, né? E o horário vai embora. Mas quantas horas? Então, a primeira coisa que ele fez foi isso, esse dar-se. Né? Eu diria assim para vocês, é o que Jesus fez conosco. Antes nós estávamos mortos. A palavra é essa, mortos em Cristo. E Cristo derramou o seu sangue por nós pecadores. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, voltou a viver. Segundo as Escrituras, diz lá 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4. Então, isto é dar-se, doar-se. Envolveu, colocou os olhos, eu acho interessante isso, né? Pondo a sua boca sobre a boca dele. O que ele deve ter feito? Respiração boca a... Você sabia disso? Já tinha alguma coisa desse gênero. Mas o doutor faria isso com alguém que já morreu há algum tempo? Não é? É diferente. Ele falou, sabe, ele colocou, expressou, seria assim para mim, né? Ele expressou a própria palavra de Deus, era aquilo que ele tinha, era a ação do Espírito. Colocou os olhos dele e também as suas mãos sobre aquele menino. E o que aconteceu? Qual é o resultado disso? Aquele menino voltou a viver. É lindo, depois você pode ler em casa, né? Então Eliseu chamou a Gease, chame a sunamita, ele a chamou, quando ela chegou, ele disse, pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra, pegou o menino, o seu filho, e saiu. Né? Então ele fez tudo para aquele menino voltar a viver. Nós podemos ter ainda muitas crianças entre nós. Às vezes aí na vizinhança, na sua vizinhança. Às vezes na sua família, que estão mortas. Agora, cabe a nós tomarmos uma decisão a respeito disso. Cabe a nós nos interessar por essas crianças. Aqueles meninos lá no Peniel precisam das nossas orações.
os nossos meninos que estão em congregações, algumas distante, em Quatá, né? Em outros lugares, precisam das nossas orações, necessitam de apoio. Eu vou deixar aqui um desafio para os homens, para todos os homens. Você já foi dar uma aula para alguma das classes aqui na Escola Bíblica Dominical ou no culto à noite? Você já imaginou como seria isso? Como é que você se comportaria? Como é que você ministraria a estas crianças? Limpe o ouvido. Ouça o que a palavra de Deus diz. Não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Amém? Que Deus os abençoe. Homens, jovens, Deus está chamando você